Amém. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe comigo a leitura das Escrituras. João, então, ele diz: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada. Versículo 8, grifa isso. E vamos ler comigo o que está escrito aí? E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. João, ele diz assim: se alguém tiver que ser morto pela espada será morto. E ele conclui dizendo assim: aqui está a perseverança e o quê? Não ouvi. E aqui está, que nós acabamos de ler, a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Então vamos parar por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a besta que emerge do mar. O tema que eu quero tratar com você hoje é o poder do mundo em guerra contra Cristo e a sua igreja. No capítulo anterior, nós falamos que o dragão, então, ele teve 3 lutas. Ele lutou contra Deus e o seu Messias, o nascimento de Cristo. Então, os anjos lutando contra Satanás no céu. Falamos também que o dragão, ele luta contra o descendente da mulher, não apenas com a mulher, mas com os descendentes do descendente da mulher. Então hoje, nós vamos, olhe para mim por favor, hoje aqui no texto, nós iremos tratar sobre o poder do mundo em guerra contra Cristo e a sua igreja. Imagine então um governo tão poderoso, imagine um governo poderoso, que controla pensamentos. Eu não vou colocar nenhum slide ali, tá? Só vai ficar aquela imagem ali. Preste atenção aqui. Imagine um governo poderoso que controla o pensamento dos homens. Estou falando de um governo único, global.
O cenário que nós estamos vivendo, irmãos, politicamente falando, o cenário está tudo sendo montado para um governo único, para a manifestação do anticristo. As pessoas hoje em dia elas estão vivendo como se o anticristo não viria. Elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Elas estão vivendo hoje tão desapercebidas, que elas não estão percebendo que estão morrendo espiritualmente, que o amor delas estão se esfriando de uma forma paulatinamente, degrau por degrau abaixo. E se eu e você não vigiarmos, daqui a pouco eu e você não teremos mais prazer em nos relacionarmos com o Criador. Nós não teremos prazer mais amar o Criador. Em nossas orações serão apenas orações feitas, se você pudesse, você escrevia ela, de tão decorada que ela é. Não existe mais aquela oração que vem do profundo, do mais profundo da alma e do coração humano. Orações que não são mais acompanhadas com lágrimas, orações que não são acompanhadas mais com arrependimento, orações que não são acompanhadas mais com confissão de pecado. Hoje em dia parece que as pessoas não pecam mais, que elas não têm mais com que se arrepender. Todo dia eu suplico ao Senhor pelos meus pecados. Eu lavo o meu rosto com as lágrimas dos meus olhos, suplicando a Deus pelos meus pecados, porque eu sou pecador, eu preciso, eu necessito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus todo santo dia. Porque o dia que eu sequer passar na minha cabeça, nos meus pensamentos, que eu não preciso mais suplicar ao Senhor pelos meus pecados e começar a me apoiar, senta aqui, Carlos, por gentileza, na força dos meus conhecimentos, dos meus estudos teológicos, da minha formação teológica. A partir do momento que eu começar a me apoiar nos meus dons ou nos meus talentos que foi concedido por Deus, e não orar mais, ou orar de uma forma que eu consiga até escrever a minha oração de tão decorada que ela é. A partir do momento que eu começar a buscar a Deus sem prazer, sem intimidade com Ele, eu estou fora do plano de salvação. Isso é um perigo, irmãos. Nós temos observado com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, que a Bíblia está se cumprindo dia após dia. A gente vê líderes religiosos brigando um com o outro. Hoje em dia está uma competição, principalmente nas redes sociais. Por isso que eu evito ficar aparecendo nas redes sociais, porque aparece o que vem soando é que há uma competição entre pastores e até mesmo de fé reformada, pessoas ou pastores querendo saber mais do que o outro, ou querer dizer que o que ele está ensinando é a verdade correta, absoluta. Pessoas que elas não sabem usar as redes sociais para semear o amor de Deus, a perseverança em Deus, o amor em Cristo Jesus, mas sempre usam as suas redes sociais para se autopromover, ou para querer humilhar o próximo, ou para querer provar para alguém que está bem, provar para alguém que eu não preciso estar em comunhão com os meus irmãos na igreja para dizer que eu estou bem. O diabo ele vem trabalhando ultimamente de uma maneira sutil no meio do povo de Deus, que eles não estão conseguindo enxergar como um palmo além do seu nariz. Existe uma nuvem negra cegando o entendimento do povo deste mundo, e muitos dos nossos irmãos
estão mergulhando nessa escuridão, ou querendo se aventurar nessa escuridão. Queridos, o império das trevas, eles estão mais ativos do que você imagina. Eles estão avançando, eles estão dominando, eles querem dominar a sua mente, o seu coração. Você pode ver, por que, pastor, o senhor está tocando num ponto crucial de redes sociais? Porque hoje em dia é impossível as pessoas não mexerem nas redes sociais. E quanto mais, se você não sabe, essa luz azul do celular, ela causa um cansaço mental. E como não bastasse um cansaço no trabalho, do dia a dia, então agora o sistema do mundo entendeu que as pessoas são facilmente guiadas pelo brilho das telas. Então as pessoas estão trocando os seus momentos de oração, o seu momento de relacionamento com o Senhor, particularmente fechando a porta do seu quarto, estão trocando a leitura das Sagradas Escrituras por entretenimento. Eu não sei se você tem observado, de tempo em tempo, sempre existe uma novidade para tirar a sua atenção, o seu foco. O poder do mundo está em guerra contra a igreja de Cristo e contra Cristo. Então imagine esse sistema que promete segurança, progresso, que promete unidade, mas ele sempre está exigindo algo em troca: adoração, submissão e rejeição a Deus. Que tudo agora para com o Senhor é muito, o pouco com que as pessoas elas congregam, um pouco com que as pessoas elas servem ao Senhor é muito. É muito. O sistema está trabalhando de tal forma que quando a pessoa, o tempo que ela tem para orar, o tempo que ela tem para ler a Bíblia, o tempo que ela tem para se envolver com Deus, para ter tratar do seu relacionamento com o Senhor, quando o faz já com a mente cansada, com as pupilas dos olhos pesados, o corpo exausto. Que o que mais nós temos dado para Deus é resto. Muito mais do que isso. Nós temos rejeitado a verdade de Deus. Foi exatamente isso que os cristãos dos primeiros séculos eles estavam enfrentando. O Império Romano, ele não queria apenas governar politicamente, mas ocupar o lugar de Deus. E hoje em dia, se nós não vigiarmos, nós sempre estamos querendo ocupar o lugar de Deus. Queremos reconhecimento, sendo que ao invés de nós reconhecermos Deus na nossa vida, glorificarmos ao Senhor, queremos reconhecimento, queremos glória. Nós estamos a todo momento querendo o lugar de Deus. João aqui escreve, porque se as pessoas não nos derem atenção, a gente se sente oprimido, ao invés de nós buscarmos no Senhor. Queridos, deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes o Senhor faz com que eu e você sinta o que eu e você estamos fazendo, o que Ele sente, que Ele sinta. Às vezes esse desprezo que nós sentimos das pessoas, esse amor e essa atenção que nós queremos das pessoas, às vezes nós não estamos tendo, porque o Senhor está nos fazendo a sentir na pele o que estamos fazendo com Ele. O
paramos para sentar, para conversar com Deus. Não paramos para amar como Ele merece ser amado. Já parou para pensar que com Deus é tudo rapidinho? Tem que ser na bistrunca. Até a oração, você ora, parece que você orou um monte. Quando você terminar de orar, olha no relógio para você ver. Mas é isso que Satanás está investindo nos dias de hoje. Aqui em Apocalipse capítulo 13, então a igreja, ela vê surgir a besta do mar. Você sabe que o Apocalipse, ele é feito de símbolos. Então o símbolo aqui é de um poder político levantando-se contra a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Você pode ver hoje nas escolas, você pode ver hoje na rede de esgoto, na televisão, nas telas, o ataque contra a igreja de Cristo, querendo ferir os princípios. E o pior é que muitas pessoas estão sendo atingidas, e tristemente dentro da igreja. Isso é muito sério, irmãos. O Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase no livro dele, Apocalipse, o seguinte: a besta, ela representa os poderes anticristãos, que se manifestaram ao longo da história, culminando na oposição final contra o reino de Deus. Então, no contexto histórico aqui, do capítulo 13, João escreveu o Apocalipse durante o período de intensa perseguição de cristãos, provavelmente no reinado do imperador Domiciliano. Roma dominava o mundo conhecido pelo o seu poder militar absoluto. Roma, então, ele controlava o poder econômico. Havia um culto ao imperador. E a perseguição se iniciou aos cristãos porque eles não adoravam a César. Os cristãos eram vistos como rebeldes, porque eles diziam: Jesus é o Senhor, enquanto Roma dizia: César é o Senhor. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Você tem proclamado, nós temos proclamado, por mediante a nossa postura, mediante a nossa crença, a nossa fé a esse mundo, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ou que o seu trabalho é o Senhor? Ou que o seu marido é o Senhor da sua vida? Porque se você está bem com ele, você busca o Senhor feliz, alegremente. Mas se você não está bem com o seu marido, você busca o Senhor de uma forma aborrecida. E se buscar, será que a sua esposa tem sido o Senhor da sua vida? Os cristãos, então, eles eram vistos como rebeldes. A besta simbolizava governos, sistemas e poderes humanos que se colocavam contra Deus e perseguia a igreja. Vamos então à divisão do texto. Primeiro, a besta recebe o poder de Satanás, do versículo 1 e 2, nós já lemos. Segundo, o mundo se encanta com a besta, do versículo 3 ao versículo 4. Terceiro, a besta, ela persegue os santos, mas Deus preserva a sua igreja, do versículo 5 ao versículo 10. Versículo 1 e 2: e vi emergir do mar uma besta. É o que está escrito, não é? Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não? Você fechou a Bíblia já? Você esqueceu que o pastor... Versículo 1, ele disse: vi emergir do mar uma
uma besta. Na Bíblia, mar frequentemente simboliza caos, rebelião, nações agitadas. A besta aqui então, ela tem uma autoridade política, ela possui aparência monstruosa, ela recebe o poder do dragão, o poder de Satanás. João está mostrando aqui por detrás dos impérios malignos existe uma atuação demoníaca. Se observarmos bem, desde a criação, o diabo ele sempre tenta imitar a Deus. O pai envia o filho, Satanás, por sua astúcia. Nós lemos aqui no texto, ele envia a besta. Assim como Deus envia o Senhor Jesus, Satanás envia a besta. A besta é uma falsificação do reino de Deus. A besta não é apenas um homem específico. Ela representa sistemas políticos, impérios, governos, anticristãos ao longo da história. Roma foi a manifestação disso. Você se lembra quando Jesus ele sai do templo com os discípulos? E os discípulos se viram para o templo e olha e diz para o Senhor: Senhor, olha que estrutura, olha que arquitetura maravilhosa, nunca vi outra igual. Jesus se vira para os discípulos e disse: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, morre, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, aparece para os discípulos, é levado aos céus. 70 anos depois da sua subida aos céus, o Império Romano, com o imperador Domicílio, ele invade Jerusalém, uma tropa, ele esmaga mais de 1 milhão de judeus, destrói o templo, põe fogo em tudo, saqueia o templo, acaba com tudo, a profecia se cumpre. Isso é um tipo do que irá acontecer no final dos tempos. O texto sagrado diz, muitos irão dizer: a paz na terra, a paz na terra, a paz na terra, e não há paz na terra, irmãos. Não há paz na terra. Eu estou muito arisco. Eu estou muito atento aos acontecimentos. Jesus, ele nos alertou em uma das suas parábolas, que lá em Mateus 24, na sua escatologia no final do mundo, da sua vinda, ele disse que seria como nos dias de Noé. Muitos se casavam, davam-se em casamento, muitos festejavam, muitos viviam como se tudo estivesse no lugar. Olhe para mim. Vigia, irmãos. Você pode ver as pessoas, elas estão pecando, elas estão ferindo a Deus, as pessoas, e parece que não está acontecendo nada. Você sabia que até o deixar de congregar é pecado? Você sabia? E ainda mais deixar de congregar de uma forma premeditada. Você já leu isso na Bíblia? Já? Ou não? Quem nunca leu isso na Bíblia? Vamos conversar. Quem nunca leu na Bíblia? Não? Você sabia que é pecado? Eu não vou no domingo hoje porque eu tenho isso, eu vou fazer aquilo outro. Ou porque eu não quero ir no domingo. Abra isso, deixa marcado Apocalipse. Abra, por favor, em Hebreus. Hebreus. Capítulo 10.
Versículo 19. Portanto, posso ler? Hebreus 10, 19. Olha o que está escrito. Portanto, acompanhe a leitura com fé. Tá? Senta aí do lado, Carlos, para você, da sua mãe. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do céu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aguardemos firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa, versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. Qual a obrigação minha, sua? Qual a obrigação minha e sua? Qual é a nossa obrigação? Animar ou desanimar? Animar ou desanimar? Uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Versículo 25, não deixemos de nos congregar. O que significa isso? Não deixemos do quê? De nos reunirmos como igreja, como é de costume de alguns. Olha só, como é de costume. Isso não é novo. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda agora que vocês veem o quê? Que o dia se aproxima, o dia da vinda de Jesus. Deixa eu fazer uma observação aqui, depois eu vou no versículo 26. Eu tirei a semana passada para visitar alguns conhecidos e parentes, e ficar uns dias com a Camila e o Enzo. Quando chegou no final de semana, principalmente no domingo, eu tirei esses dias de descanso, eu poderia ficar na cama dormindo, descansando. Mas eu tenho algo comigo, irmãos. De Deus não se tira férias. Não se tira férias de Deus. Não se tira férias da comunhão com os irmãos. Nós temos irmãos espalhados para o mundo todo. Eu procurei lá na minha igreja, lá na minha terra, na minha cidade, na cidade dos meus pais, dos pais da minha esposa, uma igreja reformada, a primeira igreja batista de São José do Rio Preto. Levantei cedo, eu e a Camila, tomei meu banho, me arrumei, entrei no carro e fui congregar com os meus irmãos. Quando eu tiro alguns dias para descansar ou para visitar algum familiar, se não dá para mim voltar para fazer o culto aqui, ou eu estou fazendo o culto, ou eu faço o culto na igreja aonde eu estou indo, ou eu participo do culto lá. Eu não deixo de congregar. Por quê, pastor? Eu levo sério isso aqui, ó. Porque 1 hora, 2 horas que eu ficar no culto, onde eu estiver, não vai me matar, não vai atrapalhar minha viagem, não vai, não vai. A gente tem que vigiar muito, irmãos. E não acabou por aí não. Aí eu voltei, saí do culto, a gente foi almoçar em família, terminou, eu liguei para um casal de ex-obreiros da Universal e visitei eles. Inclusive esse casal de senhores, ela não conseguia nem ficar em pé já, tão senhorinha que ela já está. Eles foram meus padrinhos de casamento. Estavam afastados, preguei o evangelho para eles. E a Camila foi comigo. Como?
E aonde eu fui visitar os meus familiares, eu preguei o evangelho para eles. E não só preguei o evangelho para eles, mas eu peguei o endereço de uma igreja bíblica e falei assim para eles: vai, eu visitei hoje pela manhã, vai lá, nessa igreja. Estava assim a igreja. Gente no mezanino, lá em cima. E quando acabou o culto, o que me impressionou é que foram 1h45 de culto. Quando acabou, o pastor falou assim: agora, irmãos, os diáconos e os que dão aula na escola bíblica dominical, eles já estão indo para as salas. Vocês podem ir para a escola bíblica dominical. As crianças, vêm aqui as tias. Tinha 6 salas. Tinha as crianças. É uma igreja histórica, né? A primeira igreja batista lá de São José do Rio Preto. É uma igreja centenária. Fez uma fila. Foi embora. As crianças. E aí, quando ele chamou as crianças para orar pelas crianças, depois eu vou falar para a minha esposa passar para as tias, lá em cima, diante da igreja, as crianças disseram: vamos lá, criançada, vamos orar, vamos. Como é que se inicia? Nós temos 2 mãozinhas, aonde nós unimos as 2 mãozinhas, aonde nós baixamos a nossa cabeça, e nós oramos ao nosso Senhor. E elas começam a orar. As crianças oram. As crianças abaixam a cabeça e oram. Se você vê o modelo de igreja, me desculpa, queridos, eu fiquei lá no meio das pessoas daquela igreja e fiquei vendo o movimento, aqueles irmãos adorando, buscando a Deus. Você via que na hora do louvor eles estavam assim. Disfarçadamente olhar para um lado, olhei para o outro. E aí, para você ter uma ideia, o pastor falou assim no início do culto: você que está nos visitando, fique em pé, por favor, que alguém irá te cumprimentar, vai te dar as boas-vindas. Aí eu fiquei em pé, que eu estava visitando, eu e a Camila, todo mundo que estava em volta, todo mundo fez o formigueiro assim, ó, em cima de mim, para me abraçar, feliz, sabe? Aquela recepção calorosa. Eu fiquei olhando aquilo. Nós vamos ter uma reunião de membresia aqui. E essa reunião, eu tinha marcado na sexta-feira, mas tem muita gente que trabalha. Então, estou pensando em fazer essa reunião no domingo, depois do culto. Eu vou fazer domingo 1 hora de culto. Depois eu vou sentar, vou pedir para os visitantes tomar o café deles, alguém ir lá com eles, até eles tomarem o café. Eu vou fazer o café lá embaixo. Vou botar a mesa aqui, ó. Vou ficar com todos os membros da igreja que são batizados nas águas e que fizeram a sua confissão de fé. E nós vamos andar como igreja, gente. Vou ser muito honesto com todo mundo. Domingo a gente conversa, porque eu não aceito o império das trevas avançar e a gente não avançar. A gente só se preocupar com a gente, não trazer ninguém para o culto, não acompanhar ninguém, não amar ninguém, não fazer discípulo, não ser discípulo. Eu não estou aqui para passar tempo, eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para somar com o reino de Deus. Eu vou chamar a igreja para a responsabilidade, ver se realmente elas querem, de fato, de verdade, servir a Deus com amor, se de fato, de verdade, negar a sua própria vida, porque eu não vou ficar aqui, irmãos, eu não vou ficar aqui nesse lugar, patinando, amassando barro, e ver que eu estou aqui, amando, abrindo mão da minha própria vida sozinho, ver que as pessoas não querem nada, não querem ser diácono, não querem ser evangelista, não querem ir para a rua, é uma luta para ir para a rua. Não estou generalizando não, tá? Não estou falando que é todo mundo não, mas uma grande maioria que precisa ser exortada na igreja em amor, para abrir os olhos. O grupo Tim, cadê? O grupo Tim,
Cadê isso? Cadê aquilo? Nós estamos há 6 anos, nós vamos para 7 anos. 7 anos, já era para a gente estar evoluindo. Evoluído? Muito. Muito, mas muito mesmo. Mas o que eu tenho observado? Falta de comunhão com Deus. Pois muitas pessoas estão permitindo que o sistema desse mundo venha dominar somente o seu coração. Estão iludidas com este mundo. Estão iludidinhos com este mundo. E esse mundo já do maligno, a gente não vai levar nada desse mundo. Vai ficar tudo aí para pegar fogo. E as pessoas estão indo para o inferno. O que a gente está fazendo? Agora que nós conhecemos o Evangelho da Graça, a gente cruza o braço, senta na cadeira e está tudo certo? Quando nós servíamos no falso ensino, quando servíamos pela lei, a gente era igual louco atrás de almas. E por que agora em Cristo Jesus nós não amamos as almas? Por que agora vamos sair do 8 e vamos para o 80? Vamos sentar e cruzar o braço? Nós temos que ser uma igreja viva. Qual o nome dessa igreja? Fé e vida. Não basta apenas ter fé na obra de Cristo Jesus, mas tem que ter vida. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja que tenha vida, uma igreja que ora com vida, uma igreja que canta com vida, uma igreja que ama com vida, uma igreja que evangeliza com vida, uma igreja que ora um pelos outros com vida, uma igreja que se preocupa uns com os outros com vida, uma igreja que se relaciona com Deus, com a própria vida, e que a vida revela o perfume de Cristo, e que a vida revela Cristo a este mundo. Amém? Nem amém, vocês estão com vontade de falar, irmãos? Eu em cruz credo. Então a igreja precisa lembrar-se: nenhum governo é soberano, apenas o governo de Cristo é soberano. Cristo, Ele reina. Do versículo 3 e 4, ele diz assim: e adoraram o dragão. E adoraram o dragão. Quem adorou o dragão? Não, desculpa, antes de eu ler isso aí, eu falei que eu ia mostrar para você na Bíblia, versículo 26 aí, do capítulo 10 de Hebreus. Por quê? Vírgula. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. 10, 26. Grifa isso para você nunca mais esquecer. Porque se continuarmos a pecar, do quê? Lê aí, querido, não sou eu que estou dizendo não. De propósito. Ele está falando sobre o que aqui? Antes de falar, se nós continuarmos a pecar de propósito. De uma forma intencional. E que pecado que ele está falando aqui? De deixar de congregar. Então, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, vírgula, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Isso é sério, irmãos. Nunca mais esqueça disso. Pregue isso para os irmãos. As pessoas, elas deixaram de levar a Bíblia a sério, os ensinamentos de Deus a sério. Irmão, você pode brincar comigo, você pode brincar com teus parentes, você pode brincar com os teus filhos, com os teus amigos, você pode brincar com todo mundo, mas não brinca com a palavra de Deus não. Não brinca com Cristo não, não brinca com as Escrituras não. Não brinque. Então, voltando lá para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 13, do versículo 3, 4, João diz: e adorar o dragão. O mundo não apenas teme a besta, mas o mundo
admira a besta. Por quê? Porque ela impressiona com o seu poder, com a sua influência, com a aparência de invencibilidade. O coração humano caído sempre procura um salvador terreno. É o que mais a gente vê hoje em dia nas redes sociais, pessoas procurando um salvador terreno. Igrejas que se titulam perfeitas, a salvadora da pátria. Então, estão aliadas com o sistema político, com o anticristo. O problema não é apenas político, ele é espiritual, irmão, entenda isso. Mas o homem prefere adorar o poder em vez de se render a Deus. As pessoas, elas preferem idolatrar o poder do que se render a Deus. Isso é muito sério. Os cristãos estavam morrendo aqui na época por causa que eles não diziam César é o Senhor. Quando eu e você, quando eu e você nos curvamos a este mundo, aos poderes desse mundo, quando eu e você nos curvamos para os desígnios do nosso coração, nós estamos dizendo que César é o Senhor. Nós vivemos hoje dias onde que as multidões, elas estão idolatrando líderes, estão transformando ideologia em religião, estão colocando a sua esperança absoluta na política. Tem gente que está assim, o Lula vai ficar, vai mudar, o Lula vai sair, vai mudar, agora esse vai, agora o outro vai. As pessoas estão trocando a verdade pela propaganda. Deixa eu falar uma coisa para você e vou afirmar, 95% do que é postado nas redes sociais é mentira, é fake news. É um sorriso mentiroso, é uma conquista barata. É mentira. É se escondendo atrás das propagandas. Mas o texto nos alerta, todo o sistema ocupa, então, o lugar de Cristo na vida daqueles que se curvam diante da besta. Eles idolatram a besta. Mas a igreja não se curva diante da igreja. Olha o que está escrito aí, versículo 8. E ela quem? A besta, ela quem, irmãos? A besta, leia aí comigo, versículo 8. E ela será adorada por todos os habitantes da terra. Todos quem? Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. João nos revela que o livro da vida, já existe o nome das pessoas que estão com o nome no livro da vida. Antes de tudo ser criado, Deus já viu o Cordeiro ser morto. Quem é que não vai se curvar para a besta? Aqueles que têm um nome no livro da vida. Mas aqueles que não têm um nome no livro da vida, e eu vou dizer algo para você, não se escandalize. Muitas das pessoas que nós amamos, algumas delas, irão se curvar. Se não é que já está se curvando. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que eu e você, nós não venhamos nos curvar diante do poder desse mundo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A esperança da igreja não está na direita, não está na esquerda, não está nos governos e nos impérios humanos. A nossa esperança está somente em um. Quem?
Jesus Cristo. Para encerrar, a besta então persegue os santos, mas Deus preserva a sua igreja. Versículo 5 ao 10 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. A besta então, ela peleja contra Deus, persegue os santos, mas ela tem a sua autoridade limitada. Observe algo importante aqui: foi-lhe dado, foi Deus que deu. Nada acontece fora da sabedoria divina, da sabedoria de Deus. Mesmo a perseguição possui limites estabelecidos pelo Senhor. Nenhuma luta, nenhuma perseguição que eu e você, que a igreja do Senhor possa viver, está fora do controle de Deus. Nada está fora dos limites da soberania de Deus. O sofrimento da igreja não significa derrota. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo para mim, para você, foi escrito para produzir esperança. Aqui está a esperança e a fidelidade dos santos. A vitória do cristão não é escapar da luta, mas permanecer fiel até o fim. Olha o que está escrito aí no versículo 10: se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Aplicação para mim, para você hoje. Fique em pé no seu lugar. A igreja moderna, irmãos, ela enfrenta a pressão cultural, ridicularização da fé, relativismo moral, ataques à verdade bíblica. Muitos querem um evangelho, infelizmente, confortável, mas Apocalipse ensina que a fidelidade custará algo. O evangelho, ou o verdadeiro discípulo do evangelho de Cristo, permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro se curva diante da besta. Com a graça de Deus, eu tenho visto muita gente se curvar. Eu não vou me curvar. Com a graça de Deus. Porque eu sei em quem tem crido, eu sei em quem eu tenho servido. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. Eu sei que Ele vai me sustentar com a sua destra fiel. Com os meus olhos focados na cruz de Cristo. Eu não tiro os meus olhos dela. Eu não tiro os meus olhos da cruz de Cristo, do amor dele por mim, para colocar os olhos neste mundo e nem nas pessoas. Se o diabo conseguir tirar os teus olhos da cruz de Cristo e botar os teus olhos nesse mundo, e botar os teus olhos e o teu coração em pessoas, ele te pegou. Ele te pegou. Ele te pegou, irmãos. Vigie. Vigie. A igreja não se curva. Ainda que o mundo inteiro esteja se curvando, eu vou na contramão do mundo. Eu irei na contramão do mundo. A pergunta é: você está indo na contramão do mundo? Ou você está seguindo na mesma direção? Aonde? Em que direção você está seguindo? Em que direção? Em quem está a sua esperança? Em pagar suas contas? Quando eu pagar minhas contas vai estar tudo bem. Sua esperança está em quê? Em comprar uma casa? Que o seu marido se converta? Seus familiares? Sua esperança está nas pessoas? Está nas conquistas? Está em coisas? Temos sido moldados pela palavra ou pelo sistema do mundo? Você está sendo moldado pela palavra de Deus, ou você está sendo moldado pelo sistema do mundo? Pense. Estamos preparados para permanecermos fiéis, mesmo sob pressão?
Nós estamos preparados para permanecermos fiéis a Cristo, mesmo sob pressão? Porque a tua carne, o mundo, o pecado, o diabo, o sistema desse mundo vai nos pressionar. A marca do verdadeiro cristão não é popularidade, é perseverança. Você vai perseverar até quando? Ou até quando? Até quando você vai perseverar? Quantos anos mais você vai perseverar? Quantos meses mais você vai perseverar? Quantas semanas mais? Quantos dias? De repente já passou pela sua cabeça, pela nossa cabeça de parar. O diabo quer nos convencer que não vale a pena perseverar. O diabo, o sistema desse mundo, está mostrando, dizendo que não vale a pena congregar, estar junto, que você consegue se salvar, que você não precisa de caminhar com ninguém. Esse sistema é sujo, é podre. Tenha os seus olhos espirituais abertos, irmãos, seu coração voltado para Deus. Fique firme, até a volta de Jesus. Ele vai te sustentar, porque a igreja de Jesus não vai adorar a besta. Não, pode ser pressionado, pode estar sob pressão. Quantas vezes você já foi pego sob pressão? Eu fui pego, você de repente está sendo pego sob pressão. É pressão dentro de casa, é pressão no trabalho, é pressão na igreja, é pressão dos parentes, é pressão do sistema, é pressão, irmãos. Mas a frase final que eu quero encerrar com vocês é essa: os impérios passam, as ideologias caem, os governos terminam, mas o reino de Cristo, ele permanece para sempre. Oremos, feche os seus olhos.